Tava vendo um vídeo e resolvi gravar também, porque a pessoa estava falando sobre propósito de vida, né? E eu, que sou médica, dermatologista e radiologista, trabalho na área de dermatologia com a dermatologia estética e pela intersecção ali com a radiologia, faço ultrassom dermatológicos, então recebo muito no meu consultório pacientes pós complicações estéticas. Quando eu digo muito, é muito. Algumas pessoas até acham, às vezes, que eu falo sobre complicações nas minhas redes sociais como forma de, sei lá, de falar algo diferente, ganhar seguidores ou às vezes os holofotes e ir contra o que as pessoas falam naturalmente, porque quando você entra no perfil de um dermatologista ou de uma pessoa injetora, como eles se nomeiam, né, injetores, profissionais da harmonização facial, eu não sei, tem muitas áreas hoje em dia que trabalham com a estética, inclusive com injetáveis, com transformações faciais. E eu vou contra isso, né? Porque eu falo do lado que dá errado. E eu falo como uma forma de alerta. E eu percebo hoje que é, sim, às vezes um propósito de vida. Eu sou dermatologista, eu faço procedimentos estéticos. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não. Mas eu me sinto muito pouco refém dessa vertente mesmo que vai contra o envelhecimento a qualquer custo. Agora, o tema principal, no dia de hoje, pelo menos assim, as redes sociais estão cheias de avaliações sobre o que a Anitta, a cantora Anitta, fez no rosto. Uns falam que é o deep plane, outros falam que é um lifting temporal, que chama ponytail, que puxa e eleva. Outros falaram que ela fez uma subcisão para diminuir a distância entre o lábio e a parte inferior do nariz, enfim. Todo mundo falando, alguns criticando, mas sempre com o intuito de depois vender alguma coisa na área da estética. Ou seja, aqueles que falam bem querem vender a mesma cirurgia, aqueles que falam mal querem dizer que ficou artificial e querem vender outro tipo de cirurgia ou outra intervenção estética. E a estética está adoecendo. Um número me assustou bastante recentemente. Eu sou uma pessoa que estudo muito, né? Tô sempre me atualizando, até mesmo por conta das complicações, né? E o Brasil é o segundo país do mundo que mais faz intervenções estéticas, desde as minimamente invasivas até as cirurgias plásticas mesmo. Então, o Brasil só perde para os Estados Unidos. E assim, a gente vê o aumento exponencial das complicações. E quando a gente vai ver as principais causas de complicações hoje em dia, desconhecimento de anatomia, tá? Então, às vezes a gente vê pessoas aí fazendo literalmente uma dualização, né? Ou você é médico ou você não é não médico. E os não médicos criticam os médicos e os médicos criticam os não médicos como se as complicações elas fossem só de um subgrupo ou de outro. E não, gente, eu que recebo no meu consultório, vejo que acontecem de todos os lados. A falta de comprometimento com o estudo, o encurtamento de caminhos, ele tá acontecendo em todos os lados, seja na medicina, né, com cursos aí que a gente não precisa nem comentar do grau de falta de preparo, né, para com esses alunos, né, são cursos ali que abrem-se faculdades a todo tempo. Então, quem são esses médicos para falar de um não médico que às vezes é até mais capacitado que ele? Mas existem também cenários em que não médicos, eles se formam num fim de semana. Eles fazem uma faculdade, que isso pode ser várias hoje em dia, né? Podem ser várias, né? Então, enfermagem, biomedicina, odonto, farmácia, muitas áreas mesmo. E depois vão fazer pós-graduações, juro, que às vezes tem como ali um certificado 20 horas, no máximo 2, 3 meses, 6 meses ou um ano. Isso não vem ao caso, mas às vezes formações assim de semanas, de finais de semana, e as pessoas saem já executando, né? Porque isso é permitido e aí acontecem as complicações. Eu quero finalizar já esse vídeo porque realmente é só um desabafo, porque realmente me dói, né? Eu não falo de complicações como uma forma de te amedrontar e fazer você não procurar pela sua autoestima, sua melhora e o seu envelhecimento natural, né, de uma maneira mais harmônica, mas para saber que todas as aplicações, todas as injeções, tudo que você usa no seu organismo, às vezes até um creme, ele pode ter um impacto na sua saúde.
E quando as complicações acontecem, elas podem ser efeitos adversos simples, mas podem ser complicações graves. Eu tenho pacientes no meu consultório deformados, pacientes que estão há anos lutando contra uma complicação estética. Então, eu acho que depois que eu vi esse vídeo, entre aspas, falando de propósito, eu acho que cada vez mais eu quero me posicionar. Se a gente não falar, os bons ficam silenciados. Você não fala e quem toma voz é esse mundo de marketing, esse mundo de internet, onde tudo é um script pré-programado para te vender. A roupa que o profissional usa, a cor que ele usa, a forma como ele fala, o café que ele te oferece na recepção. Hoje em dia a dermatologia virou isso, virou um comércio em que você é o alvo. E quanto mais procedimento você fizer, mais lucrativa essa indústria e essa empresa, ela fica, né? Ela se torna. Então, fica meu alerta. Não existe procedimento estético. E eu não tô falando que os meus são riscos zero, tá? Não existe. Mesmo na mão de profissionais muito bem habilitados, você tá colocando uma substância exógena no seu corpo. Um bioestimulador, um ácido hialurônico, você pode sim, tá, ter um efeito adverso disso. Você pode sim ter uma infecção, você pode sim ter uma complicação em tudo. E às vezes não depende só da técnica, mas depende muito da técnica. Então fica meu alerta. Eu vou continuar falando sobre isso. Eu vou continuar alertando de que um simples peeling pode te complicar, pode te dar uma mancha pro resto da vida, pode te dar uma cicatriz pro resto da vida e que tudo o que você usa tem uma ação no seu organismo. Então, vamos refletir mais sobre essa real necessidade que estão enfiando goela abaixo da gente, como se envelhecer fosse algo proibido, né? Como se você precisasse fazer o tempo todo intervenções para se modificar, sendo que o que a gente está vendo aí, na verdade, são desarmonizações faciais. E por mais que muitos médicos, muitas pessoas, muitos injetores já estão falando disso, gente, o pessoal tá deformado, ainda assim é o que a gente vê assim todo dia no nosso consultório. Então, é só um desabafo, uma conversa informal para as pessoas que estão aqui no canal e que às vezes assistem meus vídeos.